Deus, aqui no Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Você é o nosso convidado para estar conosco, meditando na palavra do Senhor, nesse domingo maravilhoso. Aqui no Japão é 10h30 da manhã, um sol escaldante lá fora, maravilhoso, um dia tremendo, aleluia, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Cordeiro. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Vamos já iniciar fazendo uma oração. Quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus, e nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus amado, querido, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, aleluia. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui estamos na tua casa, aqui estamos na tua noiva, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos direcionar, venha nos usar em cima do altar, para falar do amor do Senhor e alcançar vidas e corações, para que se convertam na presença do Senhor, para que busquem e se entreguem ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos nessa manhã, e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos já iniciar aqui na introdução do culto com Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus, nesse domingo maravilhoso, tremendo. Abre a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, lá no aplicativo, e vamos meditar juntos com a palavra do Senhor em Salmo 132, aleluia, para nós estarmos na presença de Deus. O nosso tema hoje é Ministério, o Chamado. Ministério e eu chamado, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos amados ali de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos amados do Brasil, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir então aqui em Salmos 132, em nome de Jesus, amém? Que diz assim: uma promessa antiga, cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Gear. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Então é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os teus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Aleluia, minha esposa. Irmãos,
Aqui o versículo, eu estou voltando um pouquinho aqui no versículo, o versículo realmente tremendo, que liga nós aqui ao nosso tema de hoje, que é o ministério e o chamado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lembrar você aqui do versículo 9, que foi lido aqui no altar. Aleluia. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Aleluia, glória a Deus. O que quer nos dizer isso aqui? Aleluia. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Irmãos, você que é pastor, você que dirige igreja, você que recebeu chamado, você que tem um ministério na tua vida, aleluia, vista-se de justiça, meu irmão. Nós estamos num tempo, nós estamos vivendo um tempo de justiça. Nós que somos chamados, somos sacerdotes, fomos ungidos para que nós venhamos a levar o evangelho e a palavra do Senhor a todas as nações, aleluia. Então, irmão, você tem que se vestir de justiça. Faça justiça, porque a perseguição está implacável, a perseguição está sobre nós, sobre as igrejas, sobre as pessoas, sobre as famílias. Então ele fala: e exultem os teus fiéis. Aleluia. Você que é fiel, porque eu tenho certeza, se você é sacerdote, se você tem um chamado, se você recebeu um título, o título não quer dizer nada, mas a unção que está em você, você foi ungido a óleo, você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que ser fiel à igreja. Você tem que ser fiel ao seu ministério. Você não pode ficar debandando. Você não pode ficar indo de porta em porta. Você não pode ficar fazendo as coisas sem a direção do Senhor, sem a direção do Espírito Santo. Você está abandonando o teu posto. Está abandonando o teu ministério. Você está fazendo com que o chamado que você teve, você está se distribuindo, você está dividindo e você não está fazendo justiça. Qual que é a justiça? Você não está sozinho, eu não estou sozinho, aleluia. O Espírito Santo está com você, o Senhor nosso Deus está com você. Então você tem a obrigação, aleluia, mesmo que você recebe as chicotadas, mesmo que você recebe os grampos em você, o espinho na tua cabeça, que não foi nem para você, foi para Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos aqueles que nós estamos debaixo das mãos dele. Então nós não temos temor a nada. Façamos justiça. Perseguição vamos ter mesmo, aleluia. Mentiras, uma série de coisas nós vamos ter mesmo. Fraqueza nós vamos ter mesmo. Mas então, irmãos, vamos fazer justiça. Vamos partir para cima, entendeu? Do Satanás que está se envolvendo na vida de você, na tua família, na tua igreja. Vamos partir para cima, vamos tirar isso do nosso meio. A contenda, a confusão é o que mais tem hoje em dia nas igrejas, aleluia. As pessoas querendo ensinar pastor a pregar, ensinar sacerdote a pregar, pessoas querendo palavras que sejam para elas de conforto, de impacto. Não existe isso. A palavra é uma só, a Bíblia é uma só. Quem estiver pregando alguma coisa fora da Bíblia, pregando algum ponto fora da Bíblia, alguma vírgula fora da Bíblia, vai pagar, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 22, todos os flagelos que tem nessa palavra, na Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, vai cair sobre a cabeça dele. Então não temas, aleluia. Faça a vontade do nosso Deus, faça a vontade do Senhor. Veja o que o Senhor quer que você faça, não o que as pessoas querem que você faça, aleluia. Então vamos fazer justiça, vamos trabalhar dentro do nosso chamado, vamos trabalhar dentro do que nós fomos ungidos, dentro do que nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Então o ministério de hoje, o tema de hoje, o ministério e o chamado, vai nos levar a pensar, a fazer a vontade do Senhor, porque eu tenho certeza que você lê a Bíblia, eu tenho certeza que você folha pelo menos algumas coisas da Bíblia para que você possa entender as coisas que Deus quer na sua vida, aleluia. Abre lá então comigo em nome de Jesus Cristo. Receba aí uma chicotada hoje, receba aí no teu lombo aí, porque hoje vai ser fogo, hoje vai ser correção para mim e para você, porque a palavra vem direto ao nosso coração, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 18, nós vamos aprender aqui com Paulo
o que ele fez para ser fiel ao Senhor, ao seu chamado, ser fiel a Deus, aleluia. Ninguém tirava dele a intenção, a vontade, o desejo, o qual ele foi ungido. Ninguém não se misturava não, irmão. Ele não se misturava não. Ele fazia justiça para tudo. Para tudo ele fazia justiça. Aleluia. Nós temos o chamado é uma coisa, nós fazemos a obra é outra coisa. Sabia disso ou não? Você tem que ouvir primeiro a voz de Deus, porque quem está no ministério e quem tem o chamado, ele primeiro ouve a voz de Deus, depois ele executa o que Deus quer. Às vezes vai sofrer, às vezes vai chorar, às vezes não vai dar. Aleluia. Então nós temos que estar preparados para tudo, preparado para fazer a justiça, preparado para falar não, preparado para fazer a vontade somente de Deus. Senão onde que nós vamos parar se nós ficar divididos em cima do muro? Faz a vontade do mundo e faz a vontade de Deus. Para que lugar que você quer ir? Para que lugar que você escolheu para ir? Aleluia. Então o ministério e o chamado de Deus para nossas vidas é justamente isso, para que você tome uma decisão na sua vida, para que você tome uma decisão certa, não decisões de homens, não decisões de pessoas que falam. Não queira se aparecer, porque quem vai aparecer você, quem vai fazer você aparecer é Jesus Cristo. Quem vai fazer você estar na presença do Senhor no dia da justificação vai ser o Espírito Santo que vai mostrar você. Não é eu fazendo as obras do Senhor que eu vou merecer alguma coisa, não é eu fazendo as coisas do Senhor, não é eu fazendo as coisas que eu vou merecer alguma coisa, não. Tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. O chamado, você não vai ter assim a incerteza que não está sendo chamado, você vai ter a certeza que você está sendo chamado, se você realmente foi ungido, se você realmente foi chamado. Aleluia. Então hoje, para nós aprendermos com Paulo, aqui no capítulo, no 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. A palavra certa é essa, fidelidade. Fidelidade. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, irmão, fidelidade com Deus é o principal de nossas vidas. Obedecer, aleluia. Não confunda as coisas, não confunda você ter amor às pessoas, ter amor ao ministério, ter amor a isso, aquilo, tá certo que é o dom supremo, mas a fidelidade, se não tiver, não existe amor. Aleluia. Tem amor, mas não tem fidelidade. Deus, quando fala com Jesus, quando Jesus fala com Deus no Monte das Oliveiras, suando sangue, se possível, faça-se esse cálice de mim, Senhor. Amor de pai com filho, falando com o pai. Se possível, passe cálice de mim, Senhor. Mas depois ele se entregou na fidelidade, na obediência, que não faça a minha vontade, Senhor, mas a sua. Aleluia. E quem é sacerdote, quem tem chamado, quem tem ministério, tem que fazer a vontade de Deus. Doa ou não doa, que venha doer, que venha arder, aleluia, que venha arrancar sangue de você, mas seja fiel ao Senhor, faça a vontade do Senhor. O ministério é o chamado. Quando você reconhece que tem um ministério e você é chamado, você vive feliz, você não vive tribulado, você não vive querendo fazer as coisas na correria, você não vive fazer as coisas de qualquer jeito. Você acha que tudo que você fizer vai se resolver. Não está resolvendo nada, está te atrasando tudo. Aleluia. É assim. Recebe aí a chicotada, porque agora o fogo vai descer. Aleluia. Paulo fala assim: pelo que tenho esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha aqui, irmão. O ministério é pela misericórdia de Deus que você foi chamado.
Você não tem dúvida pela unção que você recebeu. Você só tem dúvida quando você fica bará para lá e para cá. Aí você tem dúvida. Você tem dúvida porque você quer fazer além daquilo que Deus não quer. Por isso que nós temos que ter a certeza do nosso ministério, do nosso chamado. Aleluia. É o que o Paulo está falando aqui. Segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. Você sabe o que quer dizer não desfalecer? É justamente isso que nós queremos, fazendo muitas coisas para mostrar para o Senhor, sendo que muitas vezes Ele não quer nada disso. Tem aquele crente que ele fica parado, ele fica só, ele ora, ele busca, ele está na presença, aleluia, e não precisa nem fazer, não precisa fazer nada, não precisa fazer a obra, não precisa nada, só a oração dele, só a vontade dele, o desejo dele, o amor dele por Deus, ele fica só ali, paciente, tranquilo, pronto para estar ali orando. Talvez ele fique orando dia e noite sem parar, e a oração atravessa os planetas, atravessa as nações, e vai atender aquela pessoa que está lá do outro lado na UTI, está com câncer, está com uma doença, e vai ser curado pelo poder de Deus. O intercessor é mais ou menos assim. O intercessor é dessa forma. O intercessor não precisa fazer nada de prática, ele simplesmente faz a vontade do Senhor. Aleluia. Então Paulo já está dizendo aqui a respeito: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você ouviu aqui que eu acabei de falar? A respeito, olha, pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonhosas e ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Quem adulterar a palavra de Deus está perdido. Os flagelos, se você não leu ainda, lê lá no Apocalipse 22. Os flagelos que tem os flagelos que tem na Bíblia, Gênesis, Apocalipse, cairá sobre você. Então toma muito cuidado onde você anda, com quem que você anda, aonde você pisa, o que você está fazendo, o que você está. Se não for de Deus, você que tem um chamado, ministério, caia fora. Caia fora. Faça justiça. Se está prejudicando a obra, se está prejudicando a palavra, se está prejudicando a igreja, a noiva do Senhor, caia fora. Se não for de igreja, caia fora. Olha o que Paulo fala. É vergonhoso, é vergonha. Se ocultam, não andam com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então nós temos que ver se é verdade aquilo que eu estou fazendo, se eu estou andando, se é verdade o que eu estou fazendo, se é verdade o que está acontecendo e se é de Deus. Porque quem é ungido, quem tem o chamado é de Deus. Tem que estar na presença. Está certo que muitas vezes Deus te coloca no lugar para que você seja usado. Então seja usado. Seja usado para as pessoas estar na casa do Senhor. Seja usado para as pessoas ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Não se misture. Não se misture. Mas se o nosso, versículo 3 já. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe por que Deus está em letra minúscula?
porque não é o Deus verdadeiro. Ele está falando a respeito desse Deus, que é o Deus, aleluia, qualquer uma pessoa que pode tirar você da presença de Deus. Nos quais Deus desse século, nós estamos vivendo um século dos falsos profetas, cegou o entendimento dos incrédulos. Aleluia. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eita Deus, aqui é poderoso, irmão. Aqui é chicote puro nas nossas costas, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Aleluia. Eles não querem que esplandeça, eles não querem que a luz de Deus, do Evangelho, da glória de Deus, seja pregado, seja falado. Então começa a se separar, começa a desmisturar, começa a tirar, começa a querer fazer do jeito deles, começa a querer fazer do jeito do mundo. Não quer ser firme, não quer pregar a palavra, não quer falar a verdade, não quer falar a verdade, porque quer ajuntar. E quem ajunta se espalha. Agora quem permanece é porque está na presença, está com o Senhor, está falando de Deus, não tem vergonha, não se envergonha. Quem anda com o Senhor apresenta a imagem de Cristo para Deus. Eu não posso mudar o meu chamado, o meu ministério, o seu ministério, o seu chamado, a tua unção. Não é qualquer coisa para qualquer um, não. Não é qualquer coisa para qualquer crente, não. É para você só. Você vai receber pancada, perseguição, injúrias, dores, confusão na tua mente. Você vai ser perseguido de um jeito que você nem imaginava que você está sendo perseguido. Você vai ser insultado. Tudo que Jesus passou e ficou calado, você vai passar o mesmo. Porque você sabe quem está com você. Você sabe quem anda com você. Você sabe quem é que te justifica. Você não precisa fazer outra coisa. Então a imagem de Deus que nós temos que apresentar sem vergonha e prontos. Diz assim no versículo 5, acompanha comigo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Deu para entender? Nós somos servos, servos de Jesus Cristo, servos do Senhor, porque você reconhece que Ele morreu na cruz, foi pregado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você crê nisso? Se você crê, crente, então você é servo do Senhor. Você anda falando de Cristo. Você anda no teu coração com Cristo. Você não pensa em outra coisa, em mudar nada, porque você é servo. Você rejeita aquele que quer mudar. Você não aceita uma mudança. Você quer que seja conforme a palavra de Deus. Porque eu fui ungido, fui escolhido. O ministério é meu. O ministério eu não divido com ninguém. Por que é salvação individual? Porque o ministério é só seu. Não enxergou isso ainda? É porque ainda não chegou. Sabe quem na sua vida? O selo, o Espírito Santo, para te convencer disso. Quando ele chegar, aí você vai ser convencido. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Ficar sozinho. Tem que meditar sozinho. Por enquanto você quer grupinho, você quer uma série de coisas, mas você vai ser separado. Você vai ter que andar sozinho, você vai ter que orar sozinho, você vai ter que resolver as coisas sozinho. Não era assim os profetas no Antigo Testamento? Que nem tinha o Espírito Santo. Hoje em dia nós não precisamos mais ter profetas, porque o Espírito Santo já está em nós.
Eu não preciso receber profecia, porque o Espírito Santo me revela. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós queremos que o Senhor faça para nós, por enquanto ainda você está rebelde, por enquanto ainda você está incrédulo, por enquanto ainda você não pensou, não analisou, por enquanto ainda você quer ficar perto das pessoas. Não, mas você vai ficar aqui nem Jeremias, no poço. É no poço. Você foi escolhido? Então, se você acha que foi escolhido e está fazendo algo para Deus, lembre-se, você vai no poço, que nem o Jeremias. Ou você vai falar que nem Isaías: eu sou de lábios impuros. Quando ele viu a glória do Senhor, me perdoe, Senhor, eu sou de lábios impuros. Quando nós chegamos a isso, reconhecemos isso, o Senhor vai te usar muito mais do que você achar que está sendo usado. Às vezes nós temos que ficar realmente sozinhos em algum lugar, porque Ele quer falar só com você. Jeremias capítulo 18 diz assim: desce à casa do olheiro, que lá vou te dar a palavra. Por que ele falou para Jeremias descer na casa do olheiro, que lá vou te dar a palavra? Por que ele falou isso? Porque ele quer que eu encontre só com você, para te dar a palavra, o que você deve fazer. E ele foi lá porque, eu posso te quebrar, fazer um vaso novo a hora que eu quiser, mas você tem que ouvir a palavra. Está vendo o olheiro? O vaso trincou, está trincado ainda. Então desce lá, ouve a palavra, que nem você está ouvindo hoje. Ouve a palavra, vai lá que vai ser feito um vaso novo. Deus quer fazer um vaso novo, mas você não está deixando. Você não quer. Você quer se envolver, depender de gente, de pessoas. Quando Deus manda e quando Deus prepara, Ele vai mostrar a você. Não precisa ninguém te mostrar. Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Não precisa se matar. Não precisa abandonar o posto. Não, de maneira nenhuma. Ele sabe o que precisa, o que você vai ser feito, o que você não vai ser feito. Senão você não tem um ministério. Você não tem um chamado. Fica como membro. Membro, ovelha, não tem chamado. É só para ser apacentado. Para ser apacentada. Versículo 6: porque Deus que disse: das trevas se resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ei, peraí. O que nós pregamos ontem aqui? Não foi a respeito de Jesus? Não foi a respeito de uma maneira do chamado? Não foi a respeito de nós reconhecermos o Senhor? De nós estarmos na presença do Senhor? Não foi algo que nós aprendemos? Eu vou até dar uma olhada ontem aqui, que nós falamos a respeito, para que nós possamos, Jesus Cristo e a graça. Nós não fomos salvos pela graça? Não falamos de Jesus? Não foi a graça que nos salvou? Se foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos falou com o nosso coração, se é Ele que é a graça e escolheu você, se prepara. Não é para fazer do teu jeito. Porque está dizendo aqui no versículo 6, não sou eu que estou falando, não. Isso serve para mim também. Porque Deus que disse. Deus que disse. Você já ouviu a voz de Deus ou não? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós tomamos decisões. Porque é Ele que vai direcionar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar. Eu não reclamo, eu não falo nada. É que nem Jesus, tomou chicotada, foi pregado,
coroa de espinho na cabeça, furado do lado, mas não abriu a boca. Porque foi Deus que disse. Se você é ungido, se você tem ministério, foi Deus que disse. Não foi o pastor, não foi a mulher lá que viu não sei o quê, não foi o homem lá que falou alguma coisa, não foi alguém que profetizou. Não. É Deus que disse. Se você está acostumado a ouvir a voz de Deus, por que ele fala assim? Se você entrar no quarto em secreto para falar com Deus, o que quer dizer o secreto? Só você e Deus. Então procura algum lugar secreto para você. Não precisa ser o quarto, não. Pode ser algum lugar secreto para falar com Deus. Pergunta para Ele o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, se realmente é isso que eu estou fazendo, é bom, se isso mesmo pode trazer alguma coisa para o Senhor, para a tua obra. Eu estou aqui à disposição, sou servo do Senhor, eu te amo, eu quero alguma coisa que eu possa fazer para o Senhor mesmo, diretamente, que eu sinta felicidade, não infarto, não coisas que me trazem cansaço, que me mata, que me derruba, que me deixa incapaz. Porque quando nós fazemos a obra é uma alegria, renova, a obra de Deus renova, ela não desfalece não, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Tem trevas no mundo, para todo lugar que você for, você vai encontrar trevas. No meio dos crentes, no meio da igreja, no meio do teu trabalho, no meio onde tiver povo, você vai encontrar trevas. Está aí a derredor, gente. Está aí pronto para tragar você, está aí pronto para mentir para você, para te levar você para os caminhos. Pessoas que falam as coisas podem estar com as trevas. Você tem que ser luz. A luz brilha e a luz não cansa. Glória a Deus. Você já viu luz cansar? Eu nunca vi. Toda vez que vai fazer o culto tem luz. Não só essa luz, como a luz do Espírito Santo também sobre nossas vidas. Ele diz para resplandecer em nosso coração. A luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É reconhecer um ministério, um chamado, é reconhecer a glória de Deus na face de Cristo. Então todos nós estamos à disposição como servos. Estamos prontos. Agora, se você tem um chamado, tem um ministério, se você foi ungido, se prepara. Por que muitas pessoas não querem? Porque sabe da responsabilidade, sabe do que vai passar, sabe do que tem pela frente. Então nós temos que estar prontos e decidir nossas vidas. Não precisamos ficar correndo. Jesus nunca correu. Os apóstolos nunca correram. Só oraram. Perseguição? Tem. Não adianta você querer achar que não. Todo dia você vai ter. Todo dia, se você não tiver revestido, mesmo revestido, vai ter. Alguma coisa não vai dar certo. Alguma coisa não vai para frente. Mas tenha bom ânimo. Jesus fala, tenha bom ânimo. No mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também.
Você é meu servo. Agora, se você tiver o chamado e tiver também o ministério de Deus na sua vida, aí se prepara, porque é dobrado, triplicado todo dia, todo dia, todo dia. Quando você menos espera, vem. E não reclame. Jesus não reclamou. Não fica reclamando para as pessoas, não fica reclamando para ninguém. Ninguém vai te ajudar, não. Quem vai te ajudar é Jesus. Você vai aguentar esse baque? Você vai aguentar essa pancada? Você vai aguentar essa perseguição? Você vai aguentar as coisas que o Senhor tem para mostrar para você? Enquanto você não tomar posição, enquanto você não for forte, Ele não vai entregar para você as coisas grandes e ocultas que Ele tem para fazer para você. Ele não vai revelar. Não. Você está dividido. Ainda está dividido, ainda não reconheceu, ainda não entendeu. Ainda não teve assim o encontro direto com Ele, para saber realmente o que Ele vai fazer. Porque a hora que você tiver o encontro, você vai ver que não precisa fazer nada disso. Uma palavra que sai da tua boca resolve tudo. Pastor, mas como que eu consigo isso? Aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe. É a fidelidade. Não é isso que Paulo é? Não é isso que Paulo fez, que nós estávamos lendo no começo? Ser fiel ao Senhor. Sabe o que é fidelidade ao Senhor? Você acordar de manhã e falar: Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? O Senhor vai andar comigo? O Senhor vai entrar comigo? Eu achei interessante o que o pastor Carlos falou, que ele, quando acorda de manhã, acorda na unção já, cheio do Espírito Santo. Ele chegou para ir trabalhar, que ele tem também o seu trabalho. Ele abriu a porta do carro dele e falou assim: primeiro o Senhor. A ponto de saber que ele tem um chamado e um ministério, ele abre o lado do passageiro do carro, primeiro o Senhor, Espírito Santo. Fecha a porta e senta do outro lado e vai. Você está me entendendo? O que é você ter um chamado e um ministério? Talvez as pessoas vão chamar você de louco, de doido. Se tiver alguém passageiro atrás sentado, fala assim: mas o que é isso? É loucura desse homem? Não é. É fidelidade, é presença, é amor a Deus, é amor ao Espírito Santo. É isto. Agora, como nós vivemos na correria, no blá blá blá, e corre daqui, corre dali, pega daqui, pega dali, tem que correr, tem horário para tudo, tal, e não consegue alcançar isso, não consegue ter esse entendimento, esse aproximamento, não tem essa coisa assim de ficar ligado nessas coisas espirituais. Não tem, está vazio, é vazio. Aí acha que está fazendo muita coisa, mas não está adiantando nada, não está fazendo nada. Se não tiver esse aproximamento, essa coisa de ministério, de chamado. Eu vejo muitas pessoas falar: é o teu chamado. Eu creio em Deus, eu sei que Deus me ama. Amém? Sem problema nenhum. Eu não falo absolutamente nada. Então você tem que deixar. Porque se realmente se esplandecer a luz, se a luz de Deus esplandecer, entendeu? Ele vai entender dentro do coração dele a iluminação, conhecimento da glória de Deus, e tudo na face de Cristo. Porque você foi salvo pela graça. A graça já está em você. A misericórdia de Deus já tirou você lá do lamaçal, já tirou você do mundo. Você já não tem mais, você não quer mais saber desse entendimento do mundo. Você está tendo entendimento
de palavra de Deus, de igreja. Por isso você está na igreja. Agora muitos também vão na igreja por vir, só para dizer que é crente. Amém também. O importante é que você esteja em algum lugar onde Jesus esteja. Porque para Ele estar no teu coração, você tem que estar fazendo alguma coisa para merecer, né? E Paulo continuando, o poder de Paulo vem só de Deus. Agora você vai entender, através que o Paulo aconteceu com Paulo, pode acontecer com você também. O poder de Deus, o poder de Paulo vem só de Deus. Por quê? Porque há uma dedicação, há um chamado, há uma fidelidade. Ser fiel é em tudo, irmão. Ser fiel é tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você lendo, você vai entender que você precisa ser uma pessoa fiel a Deus. Não é ouvir as pessoas lá fora te ensinar alguma coisa que você não vai fazer. Você tem que fazer o que está na palavra. O que tiver na palavra você faz. O que tiver palavra você faz. Por quê? Aí você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ter o chamado, o ministério vai desenvolver sobre você, a luz vai esplandecer em você, e você vai ter o conhecimento, porque vai iluminar você. Porque você vai aprender o que é fidelidade. Fidelidade no casamento, fidelidade em casa, na igreja, fidelidade no seu trabalho, tudo é fidelidade. Vão te aprontar, te perseguir, eu fico calado. Quer colocar palavras na minha boca? Eu fico calado. Fizeram assim com Jesus. Pilatos não fez assim com Jesus. Você é o rei dos judeus? Respondeu nada. Então tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança dele, então nós também podemos fazer isso. Olha o que Paulo fala, o poder de Paulo vem só de Deus. Vamos acompanhar, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Já começa por aí. Aleluia. Por que ele falou em vaso de barro? Porque você desce na casa do olheiro, lá tem a palavra. Se você tiver com o vaso trincado, sujo, tivesse com o vaso velho já, ele vai refazer esse vaso para você através da palavra do Senhor. Muda tudo. Quando eu medito na palavra de dia e de noite, muda tudo. Moisés falou isso para Josué. Quer conduzir esse povo para o bem, para do jeito que você quer, do jeito que medite na palavra de dia e de noite, meu filho. Foi o que ele fez. Derrubou a muralha, atravessou o Rio Jordão, e dominou tudo. Às vezes é melhor você ficar meditando na palavra, lendo a palavra, do que correndo atrás das coisas por aí. Às vezes é melhor. O poder de Paulo vem só de Deus. Versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. Quer mais que isso? Quer mais o que Paulo diz aqui para todos nós? Somos atribulados, somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É o que nós precisamos, que Jesus se manifeste em nosso corpo. Por isso que lá em Gálatas 5 é o fruto da carne, que é do corpo, e o fruto do Espírito, que é do Espírito. Um milita contra o outro.
A nossa luta aqui na terra é essa luta, carne e espírito. A nossa luta aqui é essa. A carne te engana, o espírito não. Quando eu estou no espírito, eu me acalmo, me tranquilo, eu oro, eu busco, eu vejo se é de Deus ou não é. Eu tenho satisfação em fazer, eu tenho amor em fazer. Eu não preciso ficar correndo quando eu estou em espírito. Agora, quando eu estou na carne, eu tenho que correr para lá e para cá, fazer, demonstrar, mostrar. Não, vou, faço e não paro. Você está na carne? Então é o que ele está dizendo. Nós vivemos isso hoje, atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, porém não destruídos. Mas aí ele vem em seguida e diz assim, para você e para mim, aleluia. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. Nós somos sempre entregues à morte, todo momento, todo instante. Você está vulnerável nesse mundo para morrer. Vamos falar assim, a guerra, se soltar um míssil lá aqui em Ramamados, pode explodir Ramado tudo isso, você vai embora. Você vai morrer. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Então nós estamos vulneráveis à morte. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos no Jesus, quando nós estamos na presença, nós não temos receio da morte. Não temos receio se nós vamos partir dessa. Não. Porque levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Então da morte já não temos mais medo, porque Jesus venceu para nós e nós vencemos também. Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. Você que tem o chamado, você que foi ungido, você que tem o ministério, aleluia, você que está realmente na presença do Senhor e crê no Senhor Jesus Cristo, você não tem dúvida dessa crença, porque você é crente, você não tem dúvida, e você que é fiel a tudo isso, aleluia, pensa, se você é mais semelhança de Cristo, mais semelhança de Deus, como diz lá no princípio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele falou da mulher também. Então, você não tem dúvida que você depende do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer nada na terra se não tiver a direção de Jesus. Quem vai te convencer isso do pecado, da justiça, do juízo que é de Deus, ai de quem cai no juízo de Deus, nas mãos de Deus, é o Espírito Santo. Você tomou uma decisão na sua vida que você não consegue nem ouvir a palavra do Senhor, porque constrange. Você ouve tantas coisas nas redes sociais, tantas pregações, que a sua cabeça está barabará, achando que ouvindo aquilo ali já é bastante. Não, Ele quer que você enfie o rosto, a cara aqui dentro da palavra, aleluia, e converse com Ele, e fale com Ele, você e Ele.
Não é a pregação do pastor na igreja. Não. O pastor só vai te direcionar. Ele direciona a ovelha. E a ovelha vai e faz. Vai comer. Ela vai para o seu coxo lá comer. Ela vai porque ela sabe que tem comida. Ela vai, comida, palavra de Deus, viu? Ela vai para o aprisco. Vai ficar lá. Vai dormir. Vai tranquila. Mas depois ela vai ter que fornecer a lã e a carne. Deu para entender? Você vai entrar aqui no chamado e no ministério de Deus, você vai ter que se entregar como ovelha para o matadouro. Jesus não foi assim? Por que muitos não querem? Porque a responsabilidade é grande. A fidelidade é grande ainda nesse mundo. Nos dias de hoje, ser fiel está sendo difícil. Fazer a vontade do Senhor está sendo difícil. É uma correria. É algo que nós não conseguimos mais controlar. Só vamos conseguir controlar a hora que o Espírito entrar mesmo, o Espírito fazer conforme você, parar você, para você poder entender. Aleluia. Nós não conseguimos mais ficar 1h30 ouvindo a palavra do Senhor, os ensinamentos, e achar que aquilo está certo. Não, já fico no culto preocupado com o que tem que fazer, o que tem que fazer, o que eu vou fazer, o que não tem que fazer. Parece que vir no culto agora é uma obrigação. Parece que estar na palavra de Deus, estar na igreja é uma obrigação. É algo que eu tenho que ir lá fazer, porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. Não, não é assim. Não é assim. Você não tem que se apresentar para homens, você não tem que se apresentar para nada, você tem que se apresentar para Jesus. Então, quando nós estamos na igreja, nós temos que respeitar a palavra. Se nós viemos na igreja porque o Espírito Santo trouxe você, então a palavra tem alguma coisa para você. Não é de qualquer jeito. Não é porque você faz fora da noiva do Cristo, você achar que você está fazendo já. Não. Dentro da noiva você tem que respeitar. Dentro da noiva você tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Se você não quer, se você não está satisfeito, então é melhor que você não venha. É melhor que você não esteja. Porque se você estiver, você tem que ouvir a palavra. Porque a palavra vai te constranger, a palavra vai te ensinar, a palavra vai te levar à presença de Deus. Muita gente não gosta do pastor, muita gente não gosta do prédio da igreja, da cadeira. Muita gente não gosta, não aceita, vem por obrigação. Não, você tem que ver porque o Espírito Santo trouxe você. E se ele trouxe você, você aguenta, você resiste a tudo, porque a palavra está sendo falada, a palavra está sendo revelada, a palavra vem e fala comigo. Então eu tenho que já começar por aí. A fidelidade começa aí. A fidelidade na noiva do Cordeiro já começa por aí. Se eu sentei na cadeira para ouvir uma palavra, ou se o pastor subiu para pregar, é respeito, é fidelidade ao Senhor. Está falando do Senhor. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, vai ouvir a palavra do Senhor 1000 vezes, 3000 vezes, e muitos ainda não vão se converter. Muitos ainda vão querer fazer do teu jeito, e do teu jeito não vai funcionar enquanto você não for servo, enquanto você não for humilde, enquanto você não mudar para o fruto do Espírito. Isso serve para todos nós, não? Porque somos pecadores. Carregamos o pecado. Aí eu me ofereço
aí fora para o mundo, para todas as coisas do mundo. Chego na igreja, eu não consigo ficar um tempo, 1h30 para ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes o culto é 1 hora. É por isso que o poder de Paulo vem só de Deus. E ele diz assim, versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia. Você está preparado para ressuscitar com Jesus? Você já fez um exame de consciência? Eu sou fiel? Eu estou fiel na igreja, eu estou fiel na casa do Senhor, eu estou fiel na palavra, eu estou fiel na presença, eu tiro um tempo a orar, eu tiro um tempo a falar com o Senhor, eu tiro um tempo a fazer a vontade do Senhor, fazer a obra. Eu estou preparado para quando o Senhor vir buscar a noiva, eu subir com Ele? Eu estou. É o que Paulo está falando. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu ouço a voz dEle. Eu ouço a voz dEle. Ele fala no meu íntimo. E quando Ele fala, eu faço o que Ele falou. Mesmo que eu queira fazer. Mesmo que eu precisa fazer. Será que eu abandono ou eu vou fazer? Achando que Ele vai te perdoar pela misericórdia, tudo mais. Então tudo que nós fazemos, temos que ouvir a voz dele. Se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Ele fala uma coisa aqui tremenda no capítulo 15, no versículo 15, perdão, que é realmente para nós adquirir nossas vidas e viver isso. Sair hoje daqui, você também que está nos assistindo essa live, você e sua família, e que você pegue esse versículo 15 e coloca dentro do teu coração, mas coma ele. Come ele para ele poder ser distribuído na tua rede sanguínea, para tocar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua mente, no teu cérebro, e você guardar. Por mais que você seja bom, por mais que você seja crente, por mais que você tenha um chamado, por mais que você esteja preparado, nenhum de nós, lembre-se, estamos preparados para estar na glória de Deus. Por quê, pastor? Porque ainda, irmãos, o teu corpo, o meu corpo ainda não foi glorificado. Por causa do nosso pecado. Pecado que Adão e Eva fez lá no paraíso, segue nós até hoje. Somos fracos e pecadores. Vamos passar pelo tribunal. Então, o que eu posso dizer para você, e que eu sempre estou me cobrando também, que eu seja completamente na plenitude dependente do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nada pode me convencer, me converter, me mudar desse mundo, das coisas do mundo, o dinheiro, nada. Posso ter tudo, mas em primeiro lugar, fidelidade com o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é quando eu quero, quando eu posso, não. Em primeiro lugar, Ele. Senão não existia o primeiro mandamento. Primeiro Deus, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Agora, o primeiro Deus, você não sabe o que vai acontecer. Se você vai perder tudo, se você vai ganhar tudo, se você... Tudo é que nem Jó. Tirou tudo dele, ele era riquíssimo, tirou tudo dele, e ele falou: Deus me deu, Deus tirou, Deus vai dar. Tirou tudo dele, e ainda teve uma lepra, que a mulher abandonou ele, o filho, todo mundo. Tirou tudo dele, família toda. Mas vê lá no capítulo 42, no final, Jó foi restituído tudo, porque passou pela prova. Você também está em prova, eu também estou em prova. Nós estamos em prova aqui na terra. Talvez às vezes eu tenha que deixar muitas coisas, desejos meus, para poder fazer a vontade de Deus. Poderia você e eu agora estar fazendo uma churrascada nesse sol maravilhoso, lá na praia, lá no rio, né? Como sempre nós gostamos de fazer. Poderíamos estar lá, não poderíamos? Poderia falar assim ou não? Tudo bem, hoje nós não vamos pregar e vamos lá se divertir. Como acontece muitas coisas, né? Como já sugeriram para mim, precisa fazer o culto hoje? Ah, meu amigo, pode esquecer, vai você, vai quem quiser. Eu vou fazer o culto, nem que for sozinho. Por quê? Fidelidade, chamado, ministério. Você também tem ministério, você também tem chamado, você também tem. Pensa que não? Tem. Desde que você nasceu no ventre da tua mãe, você tem o propósito e o plano de Deus na tua vida. A hora que você descobrir, você vai saber. Você vai viver feliz, tranquilo, satisfeito. Você já começou bem estando na igreja, você já começou bem estando nessa live aí. Você já começou bem. Sentado ouvindo a palavra do Senhor. Já começou bem. Agora, daí para diante, quem vai fazer com que você fique mais próximo de Deus é esse versículo 15 aqui. Diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Eita Deus, isso aqui é uma raquetada com luva de pelica no nosso rosto, para nós aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e lemos correndo, às vezes, ou lemos assim, não entendemos nada, não conseguimos explicar, mas aqui eu prego explicando. Aqui eu prego falando. Mas antes eu deito meu rosto aqui nesse altar e peço para o Espírito Santo me revelar e me usar aqui em cima do altar. Porque se Ele não usar, eu não quero. Eu desço. Então isso é para que nós vamos aprender. Se nós vamos aprender o chamado, o ministério. Você tem que pedir permissão para sentar numa cadeira da igreja. Você é trono de Deus, você é ungido de Deus. A igreja, o ministério de Deus é ungido. Ninguém abre a igreja por abrir, não. Pode ser que por aí abre a igreja, põe sua placa lá e quer destruir as ovelhas. Aqui não. Aqui não. Aqui você se converte. Aqui você busca a palavra. Aqui você vai buscar a palavra. Mesmo que você fique insatisfeito, você fica injuriado, você não aguenta ficar, mas aqui você vai ouvir. É por isso que não tem muita gente mesmo. Porque aqui pega, aqui fala.
Aqui fala, não que eu queira me gabar, não, é porque eu estou aqui com a palavra na minha frente, eu estou falando certinho o que está escrito aqui, não estou mudando nada, nenhuma letra, nenhuma vírgula. Não estou falando nenhuma palavra de impacto para te impressionar, para você usar, sair daqui só com aquele impressionamento, chegar ali fora, acabou tudo. Não, estou falando palavra para você guardar para o resto da sua vida. Não estou falando nada aqui para que você chegue e ache que sinta aquilo que foi falado e para que eu, mas ali só saiu de fora, acabou. Não, é a palavra para construir, para mudar você, para transformar, para que você possa entender que você tem que depender do Senhor através da palavra dele. Aleluia. Eu vou ler de novo o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça que você recebeu de Jesus, que morreu na cruz, a graça abriu o véu de cima e embaixo, você entrou no Santo dos Santos, você já ouviu tanto isso, você não está aguentando nem ouvir, está nem aguentando ouvir mais, mas é porque você ouve, mas não entrou ainda. Você tem que ouvir sempre para poder entrar. Quando você quer aprender alguma coisa no mundo, você não grava aquilo. Você tem que gravar aquilo. Você tem que gravar tudo para você poder entrar no teu cérebro, na tua alma, no teu espírito e mudar tudo, transformar tudo. É isto. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia. Como ele fala assim, para que a graça, multiplicando-se, a graça tem que se multiplicar. Você que está mais próximo, você que está mais aceitando a palavra do Senhor, está andando na palavra do Senhor, você transmite para as outras pessoas, você vai multiplicando. Esse amor que você sente, esse desejo que você sente de conhecer a Deus, de conhecer o Espírito Santo, então isso vai multiplicando e você vai falando para as pessoas, você vai transmitindo para as pessoas, você vai transmitindo a sua família, você vai falando da graça, você vai falando da graça, porque a graça, a ação da graça faz com que você se transforme, mude. A ação da graça faz com que você faça a vontade de Deus, você seja fiel a Deus. A ação de graça faz com que você esteja na presença de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Aí nós pensando assim, não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Se não for bem assim, a palavra de Deus então está mentindo. Se não for do jeito que está na palavra de Deus, então nós não precisamos ser crente mais. Tem muito crente que para ele a Bíblia está errada, ele que está certo. É porque não lê a palavra, só ouve. Então ouve palavras de impacto, ouve palavras para que possa satisfazer o ego dele, e usa isso como arma para poder viver no mundo irreal. Não é o mundo de Deus, não é o mundo do Senhor. Não, sabe por quê? Porque a palavra constrange, chama atenção, fala para você mudar, fala para você ser transformado, fala para você se converter de verdade, fala para você ser fiel. A palavra começa a constranger a gente, e aí a gente não quer que isso aconteça, então a gente conversa com os outros crentes, começa a fazer aquela panelinha e começa a falar com os outros crentes para ver o que acha, o que não acha, o que transforma, o que não transforma, o que é, o que não é, o que você acha, o que você não acha, e assim vai levando, achando que está tudo certo, está errado. Primeiro
é em particular. Primeiro é você entrar no teu quarto e em segredo com o Senhor orar. Quem é que faz isso hoje em dia? Está difícil. Uma regra que você muda na tua vida, você coloca uma regra e ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa saber. Uma regra é uma fidelidade com Deus. E ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Ele já está falando, ação de graça por meio de muitos. Então não vão ser todos. Ação de graça por meio de muitos. Imagina se chegar numa pessoa hoje e falar para ela assim: ô irmão, ô irmã, você conhece a graça de Deus? Se for o crente, eu conheço, tal. Você vive na fidelidade dele? É claro, irmão, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pois uma outra oportunidade você encontra na igreja, não sei o que, e não vê. Não vê essa fidelidade. Você vê, se o que acontece com você? Você se decepciona, você julga, você fala: não, não é assim, não é desse jeito. Tem que procurar se aproximar e tentar fazer com que entenda e enxerga em você o Espírito de Deus. Todos nós somos falhos, não há dúvida. Todos nós somos falhos. Mas nós temos que nos esforçar para a fidelidade de Deus, para ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Eu não julgo, eu abraço, eu procuro mostrar essa graça para muitos, para a glória de Deus. Aí você pode pensar assim: então quer dizer que não pode fazer mais nada? Pode fazer tudo, mas como Paulo fala, tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Então você separa o que você pode e o que você não pode. O que você não pode, você deixa de lado. O que você pode, você leva com você. É que nem você vem na igreja, traz 2 sacolas. O que é bom para você, o que está revelando para você, coloca na sacola boa. O que não for revelado para você, coloca na sacola ruim. Depois você sai lá fora e joga fora a sacola ruim e leva a sacola boa. Como a palavra é tudo de bom, então eu traria só uma sacola. Não preciso trazer 2. Palavra é palavra. E palavra pregada, como nós pregamos, é explicando, ensinando e mostrando. E aplicando. Se não tiver aqui igual a tua palavra aí na Bíblia, eu estou falando abobrinha aqui então. Então eu tenho que descer do altar. Agora, se eu estiver falando aqui e tiver igual a tua Bíblia aí, por isso que nós pedimos que você traga a Bíblia aqui na igreja. Você que está nos assistindo também, nós pedimos que você abra a Bíblia aí. Nem que for no seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, para você acompanhar a palavra de Deus. Então tudo que está sendo dito aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, tem que estar ligado com você aí também. Aleluia. E em seguida aqui nós vamos ler agora o desígnios e efeito das aflições. Você está na aflição? Quantas pessoas não estão na aflição? Aleluia. Quem está vivendo isso, um tremendo vivimento, isso aí, ao vivo, todos os dias, é a pastora Glória aqui da igreja. As pessoas que ela está fazendo agora a obra, com as pessoas de idade, vivendo aflições. Imagina a dor, não só da pessoa, como da pastora também. Eu entendo que é uma dor constante, porque você quer fazer algo, mas você nem consegue, porque não dá.
Você pode demonstrar só a sua imagem, suas palavras de amor, mas não dá nem para corrigir com a Bíblia, porque aquela pessoa já está quase no final. São velhinhos já de 70, 60 e poucos anos, que já estão para o final, e muitos deles foram abandonados pela família. Muitos deles nunca ouviram a palavra de Deus. Sabe como está a pessoa? Está calejada já tem um histórico lá atrás que passou por dores, por alegrias, por tudo. E agora você chega o seu ministério, o seu chamado, e tem que se dispor, tem que se entregar, tem que deixar muitas coisas para trás, para poder se entregar de corpo e alma, espírito, até com as suas rendas. Você está me entendendo? Isso se chama chamado. Se dispor por vidas. Isso é graça. É graça que Jesus nos deu, que nos mostrou também na cruz por Ele, por nós. Ele nos mostrou na cruz por nós, morreu por causa de nós. E agora nós vivemos assim. Quando que o pastor, a pastora, a pessoa que está na igreja, que realmente está fazendo a obra do Senhor, espera algo assim, que Deus prepara, Deus chama. Aí que está, irmão. Quem que é que quer fazer algo desse tipo hoje em dia? Quem está à disposição? Sendo que você está trocando a graça de Deus por prata, por ouro, por dinheiro, por montantes, coisas que tudo vai ficar aí. Você não espera quando Deus vai te enviar para algum lugar. Você não espera que Ele vai enviar para você aquele país lá que estão perseguindo os pastores. Você não espera. Essa é a verdade. Então o desígnio e desfeito das aflições, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Tem que renovar. Às vezes o exterior se corrompe, mas o interior se renova. Por isso que nós temos a misericórdia de Deus, para nós pedir perdão e renovar. A tribulação é um dia, mas no outro dia vem a abundância. O choro é uma noite, mas no outro dia vem a alegria. Então nós estamos prontos para tudo, para a tempestade, para o que vier, para as guerras, para o que vier nós estamos prontos, porque nós estamos com esse Deus. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós na coisa que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
As coisas que você não vê é espiritual, são eternas para você. As coisas que você vê são temporais. Tudo que nós vemos nessa vida, tudo passa. Você pode ver, você acorda de manhã, está bonito o tempo, você acorda às 8 horas da manhã, está o sol maravilhoso, vai descendo, vem à tarde, certo? Você vai fazer todas as coisas que você tem que fazer, né? Tomar café, comer, beber, fazer as obrigações da família, da casa, né? Depois vem a tarde, depois vem a noite escurecendo, você vai dormir, vai descansar, não é assim? E no meio disso pode acontecer a tribulação. Só que ela tem que ser momentânea. Ela tem que vir, você desfazer ela, destruir ela pelo poder de Deus, e ela não existe mais. Porque ele fala: para nós, eterno peso de glória, acima de todas as comparações, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Quer dizer, toda aquela tribulação que você viu, o que você está vendo, não tem valor nenhum para você. O que tem valor para você é o quê? Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. A que você está vendo passa. Pode observar, a que você está vendo passa. A tribulação, a discussão, tudo passa. Vai te renovar, como diz a palavra do Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Passou pela tribulação, irmão, sente o joelho no chão e ora. Teve um problema no trânsito, ora. Quer bater boca com o negócio de palavra? Não discuta. Você mata o oponente. Fique calado. Só ali no Espírito. Gira raço. O vento sopra para onde ele quer. Você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde vem e para onde vai. A tribulação também. Assim são os cheios do Espírito Santo. Você dorme tranquilo, em paz, porque você sabe quem é que está com você. Você sabe quem é que te chamou. Você sabe quem é que tem um ministério. Você sabe quem é que está com você. Você sabe que Ele produz isso para você. O amor dele faz com que nós vencemos todas as tribulações, as perseguições, o mal, a maldição, a perseguição, porque Ele está com você. É bom, né, quando a gente recebe alguma bênção e nós glorificamos o nome do Senhor. Mas não é só nas bênçãos, não, é também na tribulação. Porque se eu recebo tribulação, se eu recebo perseguição, eu estou incomodando o inferno. Estou incomodando o diabo.
Por causa do meu chamado, por causa do meu ministério. Eu estou incomodando ele. E como nós somos mais que vencedores, a vitória já é certa. É como fala a Bíblia, é uma noite de choro, pela manhã vem alegria. Tudo passa. Tudo passa. Conserto das coisas materiais, tudo passa. Meu problema no meu trabalho, tudo passa. Meu problema na escola, na faculdade, tudo passa. Meu problema na família, meu problema no meu relacionamento, tudo passa. Não é assim? Então nada nós guardamos no nosso coração, nada nós guardamos para dar de volta aquilo com remorso, com mágoa. Não, o passado já não existe mais. Nós levantamos com o Espírito. E o oponente fica até meio estranho, meio sem jeito. Por que ele é assim? Por que ele não fala nada? Por que ele não responde? Por que ele não briga? Porque ele está em espírito. Espírito em verdade. Ele conhece a verdade e ele anda somente no Espírito. E essa é a nossa vida. Assim nós nos dispomos, assim nós fazemos a vontade de Deus, assim nós somos fiéis a Deus, assim nós adoramos o Senhor sem vê-lo. Você tem que acreditar naquilo que você não está vendo, mas está sentindo. Naquele que você está vendo, não interessa muito porque você já viu. Eu estou vendo essa cadeira. Eu sei que ela foi construída pelo homem, essa cadeira. Ela é de plástico, é branca. Eu estou vendo a cadeira, mas o que está sentado na cadeira, eu estou vendo também. Porque não tem pessoa presente, mas tem anjo sentado. Quando você pega a palavra, Ishira Mahabirimanai, os anjos, se não tem gente, vêm visitar a igreja e senta nas cadeiras. Quando você chega, você pede licença para ele que você vai sentar. Ele vai ficar de pé lá atrás, guardando a igreja, porque está falando de Deus. Você está vendo o sobrenatural? É o que você não vê. Você já viveu isso? Você vive isso? O sobrenatural? Você já viveu isso? Ou para você tudo isso não existe, não faz parte da tua vida? Você é carnal mesmo? Você acha que é assim mesmo, que não pode ficar dessa forma? Não. Tudo na Bíblia é sobrenatural, é espiritual. Se você não conseguir alcançar isso, procura o selo do Espírito Santo, você vai começar a alcançar. Coisas que você nunca pensou em ver, você vai começar a ver. Para os homens é loucura, mas para o Espírito Santo não, é revelação. É tão bom quando nós íamos no monte lá do Embu das Artes, na madrugada, quando nós estávamos orando tudo, acendia o mato, e São Pedro também, e nós orávamos, e nós estávamos ali, nós estávamos vendo o sobrenatural. Igrejas de fé, pessoas que saíam do culto e iam direto para o monte orar, de madrugada. Nós vimos o sobrenatural, revelações, profecias.
vai voltar esse tempo, em nome de Jesus, amém? Até aqui eu estou terminando o culto em nome de Jesus, era até o versículo 18, então quero que você guarde essa palavra no teu coração, na tua alma, no teu espírito, viva ela, ande com ela, medite nela, para que você possa realmente receber o ministério e o chamado de Deus para a sua vida. Não tenha medo, se Ele chamar, abrace e ande com Ele na fidelidade. Você só tem a ganhar, você só tem a se aproximar do Senhor e fazer a obra dEle conforme a vontade dEle, em nome de Jesus Cristo. Ele que vai te usar, não é você que vai ser usado, não, é Ele que vai te usar, aleluia. Ele que vai demonstrar para você o que você deve fazer, o que você deixa de fazer, né? Então nós temos exemplos, muitos exemplos dessa forma. A gente nunca sabe aquela pessoa como que pode ser, como que Deus está usando aquela pessoa. Se Ele usou até a mula para falar com Balaão, Ele pode usar qualquer um de nós, como Ele falou. Nós somos mais importantes que os pardais, como fala a Bíblia Sagrada, aleluia. Para Ele nós somos a menina dos olhos dEle. Ele quer que nós sejamos fiéis e andamos com Ele e possamos nos aproximar e depender na plenitude do amor dEle. Não se esqueça disso. Seja dependente de Deus, de mais nada, aleluia. As outras coisas Ele vai te acrescentar, e quanto mais Ele te acrescentar, mais você vai fazer conforme a vontade de Deus, amém? Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, te agradecemos por essa palavra, pela revelação do Espírito Santo para nossas vidas, para a vida dos teus filhos que estão nos assistindo. Meu Deus, que todos sejam alcançados pelas tuas mãos, pelo teu poder, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, que eles venham entender, Senhor, o caminho, a verdade, a vida, que eles possam ter o chamado, meu Pai, possa ter um ministério para que eles possam pregar o Evangelho, a palavra do Senhor a todas as nações. Meu Deus, usa essas vidas, usa os crentes nas igrejas, usa, Pai, levanta, meu Pai, nessa nação aqui, meu Deus, um exército, meu Pai, um exército de Cristo, meu Deus, para o avivamento dessa nação japonesa, para que as autoridades abram o coração para a palavra de Deus, Senhor, meu Deus, para que essas vidas, meu Pai, os teus filhos japoneses, meu Pai, possam se converter, possam entender o caminho, a verdade, a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, possa se render ao Senhor como nós estamos rendidos, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Essas vidas que estão nos assistindo, que estão aí, Senhor, meu Deus, buscando a palavra do Senhor, buscando o entendimento, que eles recebam, que eles venham meditar na palavra, que eles venham andar nos caminhos do Senhor, que eles possam estar vivendo na graça do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que eles possam se arrepender dos seus pecados, possa ter uma mudança, uma transformação, possa ser curado, liberto pelo poder do Senhor, Pai. Visita os hospitais, meu Pai, a UTI, aonde tem vidas orando, Senhor, meu Deus, para sair daquele leito, daquele hospital. Que o Senhor possa estender as mãos e curar essas vidas de toda sorte de doenças, meu Pai, que existe dentro dos hospitais, em nome de Jesus Cristo. Visita também, meu Pai, os asilos, aonde estão os velhinhos, Pai, que foram esquecidos pelas tuas famílias. Que o Senhor possa dar força para eles, meu Pai, e abençoando a vida deles, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, visita também os presídios, que ali foram presos as pessoas, Pai, foram presos teus filhos, que ali saem os pregadores da palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro também por famílias que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, para que o Senhor possa abençoar, famílias existentes aqui no Japão também, que o Senhor possa abençoar, transformar, Pai, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda língua possa confessar o Senhor, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas, sendo batizado nas águas, Senhor, e sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, meu Pai, para que eles possam entender a palavra, seguir a palavra, fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, o Senhor venha tocar poderosamente sobre a vida dos teus filhos, Pai. Cobre nossas famílias com o teu sangue, Senhor, meu Deus. Meu Deus, os negócios dos nossos filhos, o Senhor possa cobrir com o teu sangue, Senhor, que eles possam prosperar, crescer, Senhor, dentro da presença do Senhor, dentro da palavra do Senhor, meu Deus, que eles possam ser, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fiéis ao Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer. E o teu santo e glorioso nome seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Continue conosco, Pai, nos abençoando. É um privilégio nós pregar a palavra aqui no Japão. É um privilégio, meu Pai, a igreja que o Senhor nos deu para administrar.
Que o Senhor faça conforme a tua vontade, o teu querer, e o teu santo e glorioso nome venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Vou ministrar a bênção apostólica. Estará encerrado o culto abençoado desta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Levanta as tuas mãos para o alto agora. Você que está nos assistindo também, fique de pé, levanta as tuas mãos para o alto para receber a bênção apostólica na sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Bom e paz, os senhores acompanhem em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, quinta-feira continua o estudo bíblico a respeito do Espírito Santo. Você é o nosso convidado, às 8 horas da noite, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma semana de vitória para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, prospere, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, beijo no coração.